Durante o podcast de Maurício Meirelles, com participação de Very Important People, Hello Kitty Mineira, mais conhecida como Nick, ou Nicole Chupeta, ou Nicole Água de Chuca, como você preferir. Bom, o filho do pastor fez uma pregação que eu achei muito importante trazer para vocês. Fiz questão de que vocês conheçam o cidadão de bem da tradicional família brasileira e cristã. Imagens Produção. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido, ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Não, pera. Eu falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Eu falei, uai, velho, beleza, então tá bom. Aí o cara olhou dentro do meu e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Eu falei, puta merda, eu vou morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com o meu ferro aqui, os caras estavam armados, fica com o meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um uninho, sabe, um uno milho, aquele bem azulzinho, entramos todo mundo no milho, passamos no lugar que ele tava com fome, falou, mano, e sempre assim, ajudando o cara, né, o cara desiste, falou, mano, você fez certo, parabéns. E chegamos lá na delegacia, pô, parabéns, mano, e tal, agora se entregar. Aí chega um policial, então, policial, o cara tá foragido e tal, enfim, ele quer se entregar, o cara, pô, velho, bacana e tal, mas a gente tá em greve. Eu falei, mano, como assim, velho? Como assim que vocês estão em greve, mano? Os caras, nós estamos em greve. Eu falei, tá, mas se ele cometer um crime agora, ele pode ser preso? Ele falou, cara, não faça isso. Eu falei, e aí, nós vamos fazer o quê? Ele falou, cara, não sei, nós estamos em greve. Eu falei, putz grila, velho. Aí pegamos o cara, falou, velho, onde que a gente pode te deixar? Deixamos ele na casa do pai dele. Enfim, me parece que depois ele foi, se entregou, passou o final de ano na cadeia e, enfim, depois pagou o que ele tinha que pagar. Acho que era uns 3 meses que ele ia ficar na cadeia. Então, cara, não sei nem por que aconteceu essa história. Mulher cremosa, estou chocada em Christopher Jesus. Como é que o filho do pastor, né, que anos atrás nem era tão conhecido, mas o filho do pastor estava andando, baladando, né, na balada com um monte de bandido. Cláudia, alguém sabe me explicar uma coisa dessas? E ele fala com uma naturalidade, né, como se fosse muito natural. O filho de um pastor tá andando com essas má companhia aí. Te preserva, hein, moleque? Pelo amor de Deus, a tua máscara cai. Não fica dando esse tipo de declaração assim, à torto e à direita, não. Explicitamente, né, em todos os lugares que você vai, tu queima teu filme com os irmãos em Christopher, querido. Você tem que manter a sua máscara, né, de cidadão de bem, da tradicional família brasileira e cristã, cheirando a testosterona. Aliás, você já se inscreveu no Legendários? Menino, é lá que você pode encontrar teu bofe, viu? Ou melhor, teu irmão e poder levantar. Não, levantá-lo não. Ai, gente, eu não tô conseguindo me expressar direito. É que lá, Nicole, tem muita testosterona. Vão 800 caras que pagam R$ 1.500 por um monte de morro, né? Pra cima do morro. E lá também fazendo trilha, batendo no peito, dizendo eu sou macho. E você também pode... Não, quer dizer, e você também pode se beneficiar com o chá de testosterona Evanjo que eles distribuem lá. Ai, menino do céu, te preserva. Coloca a máscara de volta antes que os evangélicos descubram quem você é. Eu que não vou pro inferno sozinha. Será que Bolsonaro vai sair do hospital? Pelo jeito não sai mais. Ele acha que o melhor lugar para ele ficar preso é ali. Com aquele teatro, com daquele tanto de pessoas ao seu lado, dando risada. Aquela mangueira, ao invés de ficar no nariz, fica aqui em cima, é diferente. Eu me chamo Ninho Barreiro, eu sou matuto, sou. Mas não sou besta. O que está acontecendo ali, quando viu que não tinha jeito, vai pro hospital, Bolsonaro. E de lá, hora dessa, tenta fugir com ele do hospital. Não sei que milagre, não vai aparecer uma doença que só dá para tratar no exterior. Eu não duvido. Sabe por quê? Porque eu sou matuto. Mas não sou besta. Eu vi quando essa direita governou nosso país. Eu vi Collor governar. Eu vi Sarney governar. Não era porque era nordestino.
que tinha que olhar pro nordestino, que esses cabos olhou pros coronéis. Então, o capitão tá doido para fugir. E Xandão vai deixar. Pode se complicar de vez para Eduardo Bolsonaro se um dia ele queira voltar para o Brasil. Estamos sendo ameaçados por apenas fazer o nosso trabalho. Aqui é o Intercept Brasil. Trouxe uma matéria agora dizendo que está sendo perseguido porque fez uma matéria. Presta atenção. Eles divulgaram várias mensagens. Eu não vou colocar aí, mas eu vou ler aqui, ó. Depois da nossa reportagem, a extrema-direita reagiu com ódio. Eduardo Bolsonaro e outros aliados também incitaram os ataques. Aqui é matéria do Intercept. Essa rede não age sozinha. Empresários, políticos e figuras da extrema-direita financiam e protegem seus membros até quando fogem para outros países. Está se referindo ao Eduardo Bolsonaro. Nosso repórter foi alvo de uma onda de ataques coordenado pela extrema-direita, de ameaças e violência física, até o vazamento de dados pessoais de familiares. Foram mais de 15 mil menções de ódio em poucos dias. Isso porque mostramos o paradeiro de um patriota foragido do 8 de janeiro. Então aí começaram os ataques ordeiros contra aí a revista Intercept Brasil. E amanhã, galera, o STF inicia julgamento de 6 acusados do núcleo 2, né, da tentativa de tirar o tijolo do canto. Silvinês Vasque, ex-diretor da PRF, né, entre outros aí que vocês estão vendo aí, Felipe Martins, todos esses vão começar aí o julgamento amanhã. É o núcleo, né, número 2 aí que o STF vai julgar. Deixa aí o que vocês acharam aí do vídeo. Papa Francisco nos deixou hoje. Papa Francisco foi muito importante para tentar encerrar um pouco, ou pelo menos para tentar trazer à realidade um pouco do cristianismo hipócrita que existe no Brasil e no mundo. Eu sou cristão, eu não tenho religião nenhuma, nem ateu eu sou, mas eu observava muito que o cristianismo brasileiro, esse cristianismo recente, ele, apesar de ter o nome, ele iria de encontro com a palavra de Cristo. Então você tinha aqui dizendo que bandido bom era bandido morto, tá com peninha leva para casa. E aí depois você observa a palavra de Cristo, de ter compaixão, de dar outra face, de amar uns aos outros, de se ajudar, de compartilhar o pão, e você via que era completamente o oposto. O que se dizia aqui que se estava fazendo em nome de Cristo era completamente o oposto do que Cristo dizia. E eu acho que o Papa Francisco ele veio para tentar juntar e falar para esse pessoal refletir, falar, gente, calma, a gente vive num mundo um pouco cheio de ódio, mas vocês precisam também lembrar da palavra de Cristo. E nesse caminho ele fez bastante coisas humanas, de falar de futebol, falou de política, e ele trouxe um acolhimento para o mundo que antes dele não tinha quando se falava do catolicismo. Refletindo um pouco e olhando agora que a partir de hoje nós não vamos mais ter o Papa Francisco, eu percebo que a Igreja Católica perde muito, o Brasil perde muito, eu perco muito e acho que você também perde muito com essa ida do Papa Francisco para lá. Que descanse em paz. Sim, temos alguns projetos. Enquanto vereador, eu aprovei um projeto bem importante, que é a Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência, um projeto aprovado, e a casa existe já, né, a Casa Betânia, e também nós temos várias iniciativas, né, em frentes parlamentares, tem um núcleo feminista dentro do mandato, nós fazemos audiências públicas, né? Eu, como presidente da Comissão de Segurança, também atuo em conjunto com a deputada Estela Farias na força-tarefa, né, de combate aos feminicídios. Então são iniciativas que eu atuo, né, nesse escopo aí, em relação às mulheres, né, contra a violência contra as mulheres. Dentro da polícia, hoje muito menos, né, mas na época que eu estava na ativa, não estava de licença, eu defendia vagabundos, direitos humanos, direitos vagabundos, pipipi, popopó. E então tinha muito esse tipo de perseguição, muito esse tipo de bobajada, né? E na esquerda é aquilo, todo policial é fascista, não existe policial de esquerda, não existe policial antifascista.
Então tu fica num não lugar, né? Aí tu não é reconhecido como um cara que possa se posicionar ou ser qualquer tipo de... ter qualquer tipo de liderança ou qualquer tipo de viabilidade eleitoral para, né, dentro da esquerda, né? Então, e dentro da polícia, muitas vezes tem o cara que vai trair o colega, é uma bobajada, né? Mas é isso. E não é, né? Não tô errado, né, cara? Porque eu acredito que como policial tu consiga atuar de forma direta na sociedade, trazendo melhorias para a sociedade. Eu também sempre gostei da atividade policial mesmo, da parte de operações e investigação. Eu amo ser policial, na verdade, né? E foi isso, e claro, né, o próprio fator de ter um concurso, de ter estabilidade, né, um salário, etc. Isso é muito importante também. 2028 tá aí, quem sabe? Manda um WhatsApp pro 5199-676-0718, vamos dar uma conversada aí. A maioria de direita, mas me apoia também. Para tentar mudar o mundo e fazer o Brasil um país mais justo. Cara, ou tu é ou tu não é, entendeu, irmão? É isso, ponto final, né? Se tu precisa te reforçar, porque, enfim, né? Paro por aqui, mas não falo. Quem sabe? Para mim, o foco principal agora é finalizar o nosso mandato de deputado estadual e também eleger o nosso presidente Lula. Por isso que ele tem que estar com a saúde plena, bem recuperado, bem saudável, para não utilizar esse argumento. Não fazer nada, porque é inconstitucional e imoral. Monteiro Lobato, ele é um recorte de uma época. É a mesma questão com o Vento Levou ali, que a gente tinha no Black Lives Matter, que não podia assistir o Vento Levou, que o Vento Levou não podia mais circular. Mas espera aí, você tá falando de um período de escravidão. Obviamente que você pode falar sobre o período de escravidão. O que você não pode é ser racista. Monteiro Lobato fazia parte da Sociedade Eugênica de São Paulo, Eugenia, que foi fundada no início do século XX. Tem documento, carta trocada entre Monteiro Lobato e o Renato Kell, que é o maior eugenista do Brasil, com conexões internacionais. Por causa de interpretações como a dessa professora, que a educação hoje é vista como motivo de piada, como motivo de chacota. Não é interpretação, é estudo, é pesquisa. Chacota deveria ser alguém que não entende nada sobre um assunto ficar colocando a cara pra falar merda por aí. Monteiro Lobato morou nos Estados Unidos e lá ele tentou lançar um livro chamado O Presidente Negro. Ele tinha um aparelho lá que eu esqueci o nome e esse aparelho serviria para ver o futuro. E no futuro, no ano 2000 e não sei quantos, os Estados Unidos teriam um presidente negro. E aí a galera ficava desesperada. A galera, obviamente, os homens brancos e as mulheres brancas, né? E aí eles lançavam um produto para alisar o cabelo, que na verdade tinha uma parada para esterilizar a população negra. Esse livro, Monteiro Lobato não conseguiu lançar nos Estados Unidos. E ele escreveu numa carta que iria voltar-se para a literatura infantil para fazer o seu viés eugenista de forma lúdica. Aí fala de por que não trabalhar Monteiro Lobato com as crianças. É uma pena isso aqui, né, gente? Monteiro Lobato chegou a reclamar numa carta que o Brasil deveria ter uma KKK. Inclusive, hoje Monteiro Lobato teria um orgulho imenso da Polícia Militar de São Paulo, a Polícia do Tarcísio. Luiz Gama também era um homem do tempo dele. E isso aqui é uma referência fundamental. Isso é um livro infantil, tá? Que conta a história do Luiz Gama, da editora Mostarda. A coleção Black Power também traz o maior geógrafo de todos os tempos, professor Milton Santos, talvez um dos maiores do planeta, um homem negro nascido na Bahia, também conta a história dessa grande referência. Tem também do Malcolm X, pra teu filho não crescer e ficar falando merda por aí. Gente, os anos 90 foram ontem. Você olha aqueles programas de auditório 25 anos depois nos choca. A banheira do Gugu, a menina do Tchan. Eu não posso dizer o que eu penso sobre alguém que compara racismo no Brasil, eugenia de Monteiro Lobato com banheira de Gugu e El-Chan. Não posso dizer, não posso. Mas fica aqui absolutamente clara a minha revolta. Meu pai é casado com uma mulher negra. Eu tenho uma irmã que é uma menina negra que tem 16 anos. E todas as vezes que eu vejo a minha irmã alisando o cabelo, por causa de bullying na escola, que não é bullying, é racismo, eu me desespero.
vendo esse tipo de coisa, esse tipo de comentário de alguém que não entende minimamente sobre um assunto tão grave como esse. Nunca leu-se tão pouco no Brasil. O brasileiro lê em média 3 livros por ano. E uma professora fazendo um trabalho dele. A professora não tá pedindo pra ninguém deixar de ler. A professora só não quer que, por exemplo, uma criança negra, como minha irmã era, uma menina, uma criança negra, não leia um eugenista, um cara que tinha uma verdadeira ojeriza por pessoas pretas e pardas. Leia, sim, para os seus filhos, Eduardo Galeano para crianças, da coleção Anti-Heróis. Tudo Bem Ser Diferente, belíssimo livro. E o maravilhoso Amoras, do nosso grande Emicida. Já tem esse livro aqui que é sobre a Laika, para você falar sobre a exploração espacial, que é uma história em quadrinhos sobre esse bichinho maravilhoso que foi astronauta. E se você pensa que os racistas de hoje, se você pensa que os transfóbicos de hoje, aqueles que culpam os imigrantes por todas as crises hoje, amanhã vão poupar um homem gay, você não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo nesse mundo. A história é construída sobre ruínas. Esse post aqui passou por mim e eu corri pra fazer esse vídeo. Nele a moça fala sobre o dia em que visitou o Museu do Estado de Pernambuco e a sua professora disse que aquele belo prédio era do segundo maior traficante de pessoas do Brasil na época da escravidão. Isso me fez lembrar das aulas de História da Arte que eu ministrei, ao falar sobre a opulência das igrejas da Europa no período conhecido como Barroco. O ouro e a prata, que traziam um glamour a mais às estátuas de anjos das igrejas europeias, são tratadas por adjetivos que sempre envolvem os conceitos de beleza e de perfeição. Mas até onde eu saiba, a Europa não tinha jazidas de ouro ou de prata. Então de onde é que vinham esses metais preciosos? Quem eram as pessoas que eram exploradas e sofriam para encontrar essas preciosidades que até hoje estão nas igrejas de além-mar? Um dos textos mais fantásticos já escritos sobre o conceito de história se chama Tese sobre o Conceito de História, do Walter Benjamin. Nele, o pensador alemão traz a pintura de Paul Klee, Ângelos Novos, como uma representação do anjo da história. Um anjo cujo vento da história o empurra para frente e que quando ele olha para trás, tudo que ele vê são ruínas. Para Benjamin, a riqueza de hoje é construída sobre o suor, o sangue e as lágrimas de uma multidão de pessoas que não tiveram nenhum direito de serem lembradas pela história. Basta ver hoje como a história é construída. Vejam os prédios erguidos na sua cidade. Veja as pessoas que erguem esses prédios. E me diga se essas pessoas terão o direito de morar em locais pelo menos parecidos com aqueles lugares que eles constroem. O presente é uma construção. A gente precisa abrir os olhos e aguçar os ouvidos para ver e ouvir também aqueles que foram soterrados por esse prédio chamado presente.